Você acredita que esse mundo vai se acabar? Você sabe como? Então convido você a acompanhar comigo agora o estudo da palavra de Deus. Ela vai nos esclarecer como será isso, como será o fim do mundo. E eu quero, nessa hora, convidar você a ler comigo, a acompanhar comigo aqui algumas leituras da Bíblia, começando pelo livro de São João, capítulo 14. Veja o que está escrito. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Aqui o Senhor Jesus Cristo falou para que o discípulo ficasse tranquilo, não ficasse preocupados, ansiosos. Até porque o discípulo estava prestes a se despedir de Jesus Cristo, ele estava prestes a subir para o céu, e eles ficaram preocupados. Não, fiquem tranquilos, não fiquem turbados não. Vou para meu pai, mas eu voltarei. E vos levarei para que onde eu estou, vocês também estejam. Agora, mesmo em meio a essa turbulência toda desse mundo, esse mundo na verdade está um caos. As coisas vão de mal a pior, e agora com essa pandemia que se alastrou pelo mundo todo mundo está preocupado, todo mundo está com medo, todo mundo está desesperado, perdendo amigos, parentes. Mas o conselho de Cristo é esse: não se turbe, fique tranquilo. Ainda que você morra, mas fique tranquilo, espere. O principal não é essa vida aqui. E eu quero ler mais alguns textos com você e quero que você analise comigo essa questão que é muito interessante. Muito interessante. Agora no livro de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24 e o versículo 29 em diante diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará mais sua claridade, e, e as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a grande verdade. O Senhor vai vir. É claro que esse mundo está passando por uma tribulação, e ainda virão ainda maiores, porque está escrito também no Apocalipse da besta, das 7 pragas, que virão sobre os ímpios. Tá? E esse mundo vai ser sacudido. Na verdade, o mundo será atribulado, mais do que está sendo agora. Essa é a expectativa da Bíblia. Hoje, quando se vê essas coisas acontecendo, não fica assustado, porque está profetizado isso aí. Mas aqui o texto diz que depois da tribulação, o sol escurecerá, e as estrelas desaparecerão, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. É o fim do mundo, é a volta de Jesus. É o fim para muitos e o começo para outros. Aqueles que estão aguardando a volta de Jesus é um motivo de grande alegria, um grande dia aquele, grande dia da libertação desse mundo cruel, mau, tão perverso que é esse nosso mundo. Porque o inimigo se instalou aqui. E ainda no livro de Mateus, capítulo 25, no versículo 34, encontramos o seguinte. Capítulo 25, versículo 34, aliás, 31 em diante, diz o seguinte: E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença.
ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Verso 34, então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, vinde bendito do meu pai, a possuir a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. E depois se vira para os que estão à sua esquerda e diz o seguinte, verso 41, então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Que horror! O mundo vai ser separado em dois grupos, salvo para um lado, perdido para o outro. Só quem pode fazer essa separação é Deus. Nós, seres humanos, só pregamos, falamos do amor de Deus e salvação, não temos a capacidade de julgar. Deus não deu essa tarefa para nenhum ser humano. Quem vai julgar é o Senhor. Ele é o grande juiz. Hoje os salvos estão misturados com os perdidos, todo mundo junto, misturado. Não podemos separar, não conhecemos o coração de ninguém. Mas naquele dia o Senhor vai separar o mundo em dois grupos. Aos que estiverem aí, vai uns para a direita e outros para a esquerda. Aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer, como está escrito aqui, nós acabamos de ler, o vinde bendito do meu Pai. Depois se vira para outro grupo e diz, apartai-vos de mim. Isso é sério. Você já algum dia pensou nisso? Que esse é um assunto muito sério? De que lado você vai estar naquele dia? Você está se planejando, está se programando para estar de que lado naquele dia? Como é a sua vida hoje? Você tá vivendo ao lado de Deus? Está vivendo, se alimentando com um pão espiritual? Está mantendo comunhão com Deus, de fato, obedecendo a sua palavra, se preparando para aquele grande dia? Se não está, não se preocupe não, que ainda pode começar hoje. Deus é um Deus de amor, Ele ama todo mundo, Ele quer que todos se arrependam. O Evangelho é para isso, é uma oferta de perdão para os que estão desencaminhados por aí, desorientados. É um convite, é uma oferta de perdão e salvação para todos que queiram. Essa é a grande verdade. Né? E eu quero ler mais algum texto para vocês. Quando aquele fato ali acontecer, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, ele vai separar os dois grupos, um grupo da direita ele levará para o céu, e o resto vai acontecer. Como vai ficar esse nosso planeta dali para frente? Tudo está escrito na Bíblia, né? Quem pode dar a resposta é Deus, e Deus está na Bíblia. Vamos ler. Jeremias capítulo 4, Deus mostrou para o profeta como numa visão, ele viu como num filme, como vai ficar esse nosso planeta depois da volta de Jesus. Vejamos o que está escrito no capítulo 4 de Jeremias, o versículo 23 em diante, diz assim, observei a terra e eis que estava sem forma e vazia, e os céus não tinham sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e que todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia mais sobre a terra, e que todas as aves haviam desaparecido. Vi também que a terra fértil agora era um deserto, e que todas as cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Verso 27, porque assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, de todo, porém, não consumirei. Por isso lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão. Portanto, assim disse, assim propus, e não me arrependerei. Quem falou foi o Senhor. Escrito aqui, o profeta apenas descreveu o que o Senhor falou. O que vai acontecer depois da volta de Cristo. A terra vai ficar sem fome, vazia, tudo vai ficar devastado. É o fim do mundo. Esse é o fim do mundo, é a volta de Cristo. É o fim desse sistema. Correto? E no capítulo 25, o versículo 33, veja o que está escrito aqui. Interessante isso. Né? Talvez você nunca imaginou nisso, mas 25 diz, verso 33 diz assim, e serão os mortos do Senhor naquele dia de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados e nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumo na face da terra. Entendeu? As pessoas que não forem para o céu, que não se salvarem, morrerão naquele dia, porque em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, diz que Deus os matará na sua vinda. E aqui diz que eles não serão pranteados, não serão sepultados, porque quem os sepultará? Os salvos já foram para o céu, Deus vai levar.
O resto vai ficar morto, não fica ninguém vivo. Quem vai sepultá-los? E nem serão planteados. Virarão estrumo na face da terra. Essa é a triste realidade de todos quantos se perderem. Essa é a primeira morte. E depois tem um período que não quero mencionar agora, um período do milênio, é outro assunto. E depois do milênio eles ressuscitarão para serem condenados à morte eterna, porque essa primeira morte não é a morte eterna. Aqui morrerão, morte natural, a morte física, e no final dos milênios vão morrer no fogo queimado no juízo final. Correto? Só um detalhe aí. Então, ali é o fim do mundo. Salvo no céu, a terra desolada. Ninguém vivo aqui. Apocalipse capítulo 20 diz que vai ficar aqui só um ser aqui desse mundo preso, que é o diabo, contemplando a miséria que ele causou durante 6.000 anos de pecado. Tudo bem, mas para concluir eu quero ler mais um texto aqui de Mateus, aliás, Pedro, 2 Pedro capítulo 3, vamos ler pelo menos mais uns 2 textos aqui para a gente encerrar já já, correto? Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui diz, aquele dia ninguém sabe. Um ladrão, de surpresa. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui, não sei. Essa que é a verdade, eu não sei. Ninguém sabe, só Deus. Mas ele virá de surpresa, e aqui diz que os céus passarão com grandes estrondos, os elementos morrerão abrasados. Estrondo, tanta coisa que tem nesse mundo para se explodir, tanta coisa que o homem criou nesse mundo que vai se explodir naquele dia. Então tudo que o homem fez vai ser desfeito, vai se explodir, vai ser queimado. Mas o que nos conforta está no versículo 3 aqui. Mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra. Amém, louvado seja Deus. Esse mundo vai se explodir, os salvos vão ficar um período no céu, que é o período do milênio. Depois voltará Cristo com as novas Jerusalém e a terra será restabelecida, renovada, recriada. O apóstolo diz: nós esperamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Que grande promessa é essa, né? E para concluir, eu quero ler São Lucas capítulo 21. 21, versículo 34. Olhai por vós mesmos. Escuta isso aqui. Se você esquecer tudo que falamos, agora lembre disso aqui pelo menos. Capítulo 21 de Lucas, verso 34. Então, olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem com as glotonarias de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós aquele dia de improviso. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Verso 36. Portanto, vigiai a todo tempo, orando para que sejais ávidos por digno de de evitar todas essas coisas e de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que maravilha, que bênção. Olhem para mim. Chega perto de mim. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Você está preparado para a volta de Jesus? Como é o seu relacionamento com Deus? Pelo menos está se preparando para aquele dia? Está mantendo comunhão com Deus? Já pediu perdão dos seus pecados? E vive uma vida de comunhão com Deus? Ou você ainda está iludido com as coisas desse mundo? Ou ainda você vive seguindo os seus próprios instintos carnais? Pense nisso. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse é um assunto muito sério. Se existe uma coisa que deve me levar a sério, é esse assunto aqui. Porque se trata de salvação ou perdição. Vida eterna ou morte eterna. Só tem esses 2 caminhos. Ou você está se preparando para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas uma coisa é certa, Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus quer perdoar, quer receber você como filho, quer te perdoar. Você está nos seus braços, Deus é um Deus de amor.
Ele quer salvar todo mundo, por isso que ele disse que o evangelho devia ser pregado a toda criatura. E essa mensagem vai ser está sendo levada a toda criatura. Então, através da televisão, através da internet, enfim, de casa em casa, está sendo levada. A qualquer momento está sendo concluída essa obra, é só o que falta. Depois, os finais irão acontecer e Cristo voltará. Então, meu desejo é encontrar você lá, certo? Espero que você que está escutando essa mensagem hoje leve a sério esse assunto, até porque não temos duas salvações para ganhar, ou uma, ganhar ou perder. Se você perder a salvação, você não tem uma outra chance, correto? Então, Deus nos abençoe, nos prepara para aquele dia. Quero dar um abraço a você no céu. Deus nos abençoe.